Salve tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje boletim Tricolor Fest do dia 30 de maio de 2023, trazendo as principais notícias do São Paulo Futebol Clube. Cola aqui com nós, negociação do Marinho, apresentação do Pato, escalação contra o Sport. Cola aqui que tem bastante informação para trocar ideia com vocês. Vejo vocês depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui para mais um boletim Tricolor Fest, edição de número 10, dia 30 de maio de 2023. Temos aí bastante informação no dia de hoje, mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e deixe aquele like bacana para que cada vez mais nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de seguir a gente nas principais redes sociais. @tricolor_fet. @tricolor_fet. Fet escreve F-A-T e o underline é aquele risquinho embaixo. Então é aquele risquinho embaixo, F-A-T. Fechado, torcedor tricolor? Bom, sem mais delongas, vamos aí às principais notícias do dia 30 de maio de 2023. Reportadas aí pelos principais portais brasileiros, né? Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, a primeira notícia de hoje, a apresentação oficial de Alexandre Pato aí declarando amor ao São Paulo Futebol Clube, dizendo aí que ele quer ser campeão, né? Mano, Pato aí rasgou elogios ao São Paulo. A gente já vai falar um pouquinho sobre a coletiva que ele deu na apresentação de hoje. A segunda notícia sobre o Marinho, né? Essa negociação aí vai virar uma novela mexicana. Segundo dia aí, o São Paulo traz a informação, né? O GE traz a informação que o São Paulo não tem pressa para fechar e tenta aí baixar a pedida salarial do Marinho. Também a gente vai repercutir um pouquinho desses números aí que o GE trouxe no dia de hoje. Terceira notícia de hoje sobre a média de público. São Paulo aí, que era o primeiro, perdeu esse lugar para o Flamengo nesse último final de semana, mas vem mantendo números aí impressionantes, inclusive brigando aí para quebrar os recordes de 2022, que bateram recordes de mais de 40 anos. A gente já vai falar um pouquinho desses números também. E a última informação aí, o Lancinete traz aí o Dorival, né, tentando recuperar o Nestor aí para o jogo contra o Sport, e também a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades de hoje e a possível escalação aí contra o time pernambucano. Bom, torcedor de cor, vamos falar um pouquinho aí primeiro da apresentação do Pato, né? O Pato, lembrando que ontem, estava marcado para ontem a apresentação do Pato, mas os arredores do Morumbi tiveram ali os cabos de internet roubados e a apresentação ficou para hoje, né? O Pato falou várias vezes aí sobre o amor ao São Paulo, né? Das provações que ele passou nos últimos anos aí, essa foi a pior, e ele falou que se sente como tivesse 18 anos, né? Quando ele estreou lá no Inter, aos 17. Falou sobre as questões, ele não sabia, né, como é que as coisas iam se dar dentro do São Paulo, até comentou sobre uma discussão que ele teve no passado, bem lá no passado, nas passagens que ele teve para o São Paulo com o Rogério Ceni. Falou se ele tinha receio de que se o Rogério deixaria ele se tratar no São Paulo e fazer a físio, né? Foi até uma frase dele. Mas ele falou que se deu super bem, as pessoas receberam ele de uma forma muito acolhedora, inclusive o próprio Rogério falou do Rui, né, que escreveram para ele, deixando o São Paulo à disposição para que ele se tratasse, né? E ele demonstrou toda a gratidão dele pelo São Paulo, falou das passagens que ele teve no São Paulo, né, e que ele quer muito conquistar um título pelo São Paulo, né? Principalmente na segunda vez, quando ele sai, o São Paulo é campeão da Sul-Americana ali, então ele ficou muito próximo de conquistar um título, mas acabou indo, né, para os Estados Unidos. Ele fala da passagem dos Estados Unidos, ele foi por uma questão pessoal, teve muito azar lá, se machucou na estreia, ficou muito tempo fora, voltou e se machucou novamente. Então vem aí de um processo de lesão grave, né, e recorrente lá do Orlando City.
Uma informação que me chamou bastante atenção, achei estranho, né? Até porque o próprio Dorival falou que teria que dar um tempo ali para recuperar o Pato, né, do que ele está desde setembro do ano passado sem jogar futebol, mas que ele teria 2 semanas e ele já teria à disposição. Eu acho bem difícil, mas ele também falou que essa data não é uma preocupação dele, ele quer fazer o processo bem feito para que ele consiga estar à disposição com qualidade para ajudar o elenco, né? Também falou que não tem posição, ele falou que joga geralmente de centroavante ou de meio atacante, né? Mas que se precisar jogar de zagueiro, volante, ele vai estar à disposição do Dorival. Bom, eu já falei um pouco aqui, né? Eu acho assim, dado, a gente não tem ainda os dados financeiros da contratação do Pato, né? Ele vem sem custo, acho que esse é o primeiro ponto, e informações dizem aí que ele deve ganhar na base de 200 mil até o final do ano. Se forem essas condições, eu acho que é uma contratação que agrega valor naqueles mesmos formatos que a gente já vai falar do Marinho também, né? Vem sem custo, com baixo salário e contrato de produtividade. Foi o que eu entendi, né? Tem vários veículos falando informações diferentes, então a gente precisa dessa informação um pouco mais clara ou transparente, né? A diretoria do São Paulo, que preza pela transparência, poderia vir aqui e expor um pouco desse contrato para a gente. Talvez não os números ali friamente, mas pelo menos essas premissas de produtividade que o Pato tem no contrato, né? Isso não está muito claro para a gente. Esperamos realmente que seja um salário bem compatível aí, porque o Pato vai entregar, né? E a gente começa a ter um elenco um pouco mais robusto, né? A gente que não tinha, só tinha o Caleri, o Galopo era o centroavante, passa a ter o Erisson agora, passa a ter o Pato. Eu ainda subiria o Thales Vander da base para ir ganhando casca também e colocando para jogar dentro desse elenco. Então, já se vive um momento diferente, né? Não vamos ficar à mercê somente do Caleri. Tudo bem que vai cair muito a qualidade, né? Principalmente quando a gente fala do Erisson. O Pato tem uma técnica extremamente refinada, então vamos ver como é que ele vai voltar aí. Pode ser que ele agregue valor ao São Paulo de novo num baixo custo, né? Porque se viesse para ganhar o que o Pato ganharia em qualquer outro lugar, com certeza não valeria a pena. Então, essa é a primeira notícia aí. Boa sorte pro Pato, que ele faça muito gol e que faça aí o nosso tricolor prosperar em 2023. A segunda notícia de hoje fala sobre a contratação do Marinho. Todo dia que tiver boletim, certeza que nós vamos trazer alguma atualização do Marinho até a novela mexicana se resolver. Bom, o que a reportagem do GE traz é que o São Paulo não está com pressa em contratar o Marinho, e aí faz todo sentido, né? Na própria reportagem fala isso. O Marinho só pode jogar em algum time brasileiro a partir de julho, que é quando a janela é aberta. Então não adianta ficar correndo atrás dele lá, tentando fechar o quanto antes, se ele só vai poder ser utilizado daqui basicamente 1 mês e meio a 2 meses, né? O São Paulo tenta diminuir o salário do Marinho. O site do GE traz que o Marinho tem hoje cifras girando entre 750 e 800 mil. Aí convenhamos, né? Eu acho que nesses valores não faz nenhum sentido trazer o Marinho. Acho que pelo menos metade desse valor aí é um valor razoável para pagar para o jogador como o Marinho, que não deve vir ser titular, né? Até deixa aí sua opinião, torcedor tricolor. Eu não sei se o Marinho hoje colocaria algum dos jogadores que tem jogado no time do Dorival no banco, até pela questão do próprio Dorival ser bem conservador com o time que ele joga. Então, não vejo o Luciano indo para o banco ou o próprio Marcos Paulo, mas é o que a gente tem falado, né? O time passa a ter mais opções para que o Dorival, num jogo mais difícil, num jogo que vai jogar fora de casa, que vai jogar mais trancado, possa jogar inclusive naquele bendita transição que o Rogério queria jogar, num time que tem o contra-ataque mais na mão, com o Marinho, com o David, né? Eu acho que ganha opções para variar o estilo de jogo. Então, eu, assim, de novo, né? Com boas condições financeiras aí, acho que o Marinho é um bom reforço, né? Então, acho que é isso. Vamos acompanhando aí, trazendo atualizações sobre
o Marinho durante essa semana. A terceira notícia de hoje fala sobre a média de público do São Paulo. Curiosidade, a gente já trouxe essas informações aqui no decorrer, inclusive, da semana passada, mas acho que é sempre bom relembrar aqui, e aí tem mais algumas outras informações que nós não tínhamos na semana passada. São Paulo perdeu, né? São Paulo, que era a maior média de público do brasileiro, o Flamengo acabou passando nesse final de semana. O São Paulo tem 47.684 contra 54.215 do Flamengo, né? A única particularidade é que o Flamengo jogou um jogo a mais dentro de casa, jogou 5 jogos, o São Paulo jogou 4, né? O recorde de público do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, 57.399, como a gente já trouxe tanto no pós-jogo quanto no boletim da semana passada, né? E com uma renda de 3,3 milhões de reais. Número curioso, o São Paulo já arrecadou mais de 9 milhões e 300 mil reais somente no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que tem recordes aí que foram quebrados em 2022, depois de 42 anos, né? O São Paulo colocou aí mais de 1.200.000 pessoas dentro de casa, né? Teve um jogo que foi na Arena Barueri, mas considerando todos os jogos que o São Paulo colocou na temporada, mais de 1.260.000 pessoas passaram pelos jogos do São Paulo. Beleza? Acho que aí são só algumas curiosidades também sobre a média, né? E do maior patrimônio que o São Paulo tem. Quem tem acompanhado o canal aqui, eu vivo reforçando isso. O São Paulo vem sendo conduzido pela torcida durante os últimos anos, e 2023 não tem sido diferente, né? O São Paulo, que tem uma sequência grande de jogos em casa, sai para jogar domingo contra o Grêmio, mas depois tem já o Sport na quinta, né? Depois sai para jogar contra o Grêmio no domingo. Quarta tem o Tolima, domingo tem o Palmeiras, depois na próxima quarta o Atlético Paranaense. Se não me engano, sai para jogar contra o Cruzeiro, Tigre e Fluminense em casa. Esses são os jogos do São Paulo. O São Paulo tem aí, se não me engano, 6 jogos, os próximos 8 dentro do Morumbi, que também deve aumentar e bem essa média de público, né? Já contra o Sport, algumas notícias já falam em mais de 41 mil ingressos vendidos para o jogo de quinta-feira, 7h30 da noite, no Morumbi. Beleza, torcedor de color? Bom, vamos aqui à quarta e última notícia de hoje. Um pouco do dia do São Paulo, né? No dia 30 de maio. E a principal aí notícia é que o Dorival tem intensificado os trabalhos para ter o Nestor aí contra o Sport. Com essa janela, né? A primeira janela aí que o Dorival tem de descanso, desde o último sábado até quinta-feira, tá tendo tempo de treinar e preparar o time aí para jogar contra o Sport. Ele espera contar aí com força máxima. Ele mesmo que falou na coletiva que espera ter força máxima, porque é um jogo mata-mata e não tem como poupar, mesmo com a boa diferença que o São Paulo conseguiu construir lá no Recife contra o Sport, né? O Nestor fez parte do treino individual ainda naquele processo de tentar melhorar a fadiga muscular que ele sentiu, e fez parte do treinamento com o elenco. Então isso é importante. Ele já ontem, que só tinha feito trabalho individual, hoje já conseguiu treinar parte dele com o elenco. O Arboleda, pelo que parece, está confirmado, então deve ficar à disposição aí do técnico Dorival Júnior. Vamos ver aí se ele vai ser aproveitado, se ele já volta, enfim, é um ponto aí de decisão do Dorival. Só para falar do dia, né? O dia começou ali com uma sessão de vídeos. Acho que o Dorival passou ali algumas questões de posicionamento para os jogadores. Depois o time fez um aquecimento físico e fez um trabalho ali de construção ofensiva e finalização, né? Isso para todos os jogadores, exceto os laterais e zagueiros, que fizeram um trabalho à parte no outro campo. Depois, na sequência, o time se reuniu e aí teve uma atividade do 11 contra 11 ali, muito voltada ao posicionamento, né, um campo mais delimitado, e ajustes táticos. O São Paulo, que deve ir a campo aí, a que tudo indica, né,
Alguns portais colocaram essas informações, não só o Lance, que é a notícia que a gente está repercutindo aqui, deve ir com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio, a dupla de volantes Pablo Maia e Gabriel Neves, e aí a linha de três ali que tem feito, né, aquela linha intermediária que fica atrás do Caleri, talvez estão as principais dúvidas, né? Se o Nestor jogar, quem deve ficar fora? Aí deve ter uma briga ali que sempre vai existir, né? Alisson, Marcos Paulo, Luciano e Michel Araújo. Desses 4, 2 devem fazer o complemento com o Nestor, se o Nestor jogar. Se o Nestor não jogar, deve ter uma linha de 3 com algum desses 4 jogadores. Então sempre fica aí essa dúvida. O Dorival tem variado bastante essa linha dependendo do jogo, né? No Morumbi, geralmente, se o Nestor está em campo, tem jogado com o Marcos Paulo, Luciano e Nestor mais centralizado e o Caleri mais à frente. Beleza, torcedor tricolor? Boletim rapidinho aqui para atualizar vocês. Amanhã a gente deve trazer um pouco mais de informação. Estamos tentando falar com a Aladim lá para ver se a gente consegue fazer um pré-jogo rapidinho, de um formato diferente ali, ou no TikTok ou no Instagram. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com ele, para a gente tentar atualizar você aí sobre esse jogo contra o Sport no Morumbi quinta-feira. Quinta-feira estaremos lá no Morumbi. Quem estiver por lá, dá um toque aí para a gente se trombar lá. E falar, pior do jogo ser difícil, né? Porque o jogo é 7h30, eu tenho que chegar rapidinho depois do trampo ali, sair correndo e tentar chegar lá a tempo. Fecharam, torcedor tricolor? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!